Quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, o que nos impede de valorizar mais a Deus? Evidente que é a valorização das outras coisas em detrimento de Deus. Mas a pergunta é, algum de nós acorda às 7 da manhã pensando, hoje é dia de maldade, o que eu posso fazer para depreciar Deus? O processo não é bem consciente. E como que ele acontece? Terceiro tópico, outra pergunta. O que me ajuda a valorizar a Deus? Vamos pensar na contramão. Porque quando falamos daquilo que nos leva a depreciá-lo, nós precisamos rever, e rever profundamente em oração, quais prazeres estamos buscando. Deixa eu dar um último exemplo. Acredito de todo o meu coração nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. Mas é impressionante nas últimas décadas como a igreja tem distorcido isso. Desde os emissores, os que pregam e ensinam, aos receptores que ouvem do jeito que querem. Para muitos, esses textos e promessas bíblicas viraram a desculpa para mascarar sua própria avareza e ganância. Como se a Bíblia ensinasse provisão, mas não ensinasse desprendimento e contentamento. Então nós precisamos avaliar algumas dessas ambições. Mas a pergunta em contrapartida, e esse é o ponto principal, é: o que me ajuda a valorizar a Deus? Então, se a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, nos prejudica, é lógico que a gente tem que trilhar o caminho oposto. Qual o caminho oposto? A valorização de Deus em detrimento das outras coisas. Uau, pastor Luciano, se eu tivesse descoberto isso antes, a minha vida cristã era diferente. Não, a gente sabe disso. O problema é que não adianta apenas saber, nesse mero nível de consentimento mental. Se só isso funcionasse, todas as promessas de ano novo que a gente faz estariam de pé. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou buscar mais a Deus. Esse ano pode ser até que eu jejue. A gente tem aqueles momentos de você dizer eu quero, mas de alguma forma parece que a coisa não engata, não vira. Por quê? Não depende só de você parar e dizer vou fazer uma equação racional. Quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está dizendo que existe uma percepção que nos leva à valorização desse lugar. Existe uma descoberta, existe uma revelação. E para isso eu e você precisamos de mais do que apenas tentar comunicar uma informação. Então vamos ver o que Paulo diz em Filipenses 3, 7, 8. E diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Durante muito tempo, quando eu via Paulo usando essa linguagem, que ela é financeira, é material, é um tom de quem está num papo monetário, lucro, perda, ganho, prejuízo. Quando ele diz o que para mim era lucro, considerei perda, imaginava assim, aquelas coisas que a gente dava valor, achando que era diversão e prazer. Hoje eu descobri que elas trazem morte espiritual, então pelo resultado final, não era lucro, era perda. Então eu imaginava muito crente com a leitura da declaração de Paulo, pensando que para mim era lucro. As baladas, as festas, as bebedeiras, todo tipo de diversão que esse mundo oferece, né? Pode passar aí pelo contexto do álcool, das drogas, e dependendo da história de cada um de nós, a lista vai para mais longe. Então imaginava Paulo está falando disso. Mas a pergunta é, Paulo está falando de pecado? Não. Primeiro, se você olhar o contexto dos versículos anteriores, ele estava falando de performance religiosa, não de pecado. Segundo, ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Então não são só coisas ruins, ilícitas e pecaminosas. Ele está dizendo, eu dei um perdido em tudo. Por quê? Porque diz antes, eu tinha um padrão de avaliação, eu dizia, isso aqui tem valor. Mas depois eu descobri algo tão mais valioso, mas tão mais valioso, que agora diante desse referencial, o que antes era lucro, desvalorizou, perdeu a sua importância. Mas a declaração dele é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando eu olho para essa declaração, por causa da sublimidade, em outras palavras, né, em outras traduções, essa expressão sublimidade vem, como por exemplo na NVI, a suprema grandeza do conhecimento. Em outras versões, como excelência. Outro dia alguém falou, pastor, porque essa variedade de tradução? Eu falei, porque a palavra é um desafio de ser traduzida. E peretio, que é a palavra usada no original grego, ela tem uma abrangência de significados. Mas vamos ver o que eles têm em comum. Manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se,
estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Ela fala de proeminência. Então, particularmente, eu não creio que ele está dizendo só da proeminência do conhecimento. Isso já cabe muito bem. Mas eu creio que o que melhor explica esse versículo é a proeminência do sublime. O conhecimento, perdão, do proeminente, do sublime, daquele que é exaltado. Quando você conhece, não apenas como alguém que parou para dizer, Jesus é mais importante, ele precisa desse lugar na minha vida, mas quando um nível de percepção espiritual começa a ser gerado e você entende o lugar de importância, dá para olhar para o resto e dar um perdido neles. Ano passado, estava numa conversa honesta com a minha esposa. Final do ano, fiz 50 anos. Ela falou, e aí, como é que está se sentindo chegando perto dos 50? Falei, amor, estou na crise do livro do Eclesiastes. Tudo é vaidade. Aí disse, como é que é? Eu falei, amor, teve coisas que a gente queria a vida inteira, mas não podia ter. Eu falei, agora que nós estamos vivendo um bom momento que podemos ter, eu não quero mais. Eu falei, não é um paradoxo esse negócio? Querer, mas não poder, depois poder, mas não querer. Ela diz, a gente não deveria olhar para esse não querer mais como uma maturidade. Eu falei, para mim, mais do que emocional, tem a ver com o nível de descoberta. Quando você começa a entender a importância daquilo que você tem do lado de cá, coisas que você ambicionou, cobiçou uma vida inteira, elas perdem completamente sua importância. Eu acho trágico, não só triste. Já vi crente chorando, dizendo, se o Senhor não me der a casa, eu não vou ser feliz. Eu digo, o quê? A sua alegria está dependendo disso aqui? A Bíblia diz que do lado de cá tem plenitude de alegria, delícias perpétuas, ou seja, não duram só um momento. Você olha para os crentes da primeira geração, perseguidos por causa do Evangelho, privados do básico, de alimento, de vestuário, de liberdade, e esses caras viviam alegria sobrenatural que a gente que tem tudo não tem. Será que nós não estamos invertendo em muito aquilo que é a proposta do Evangelho? Não estou dizendo que Deus não quer essas coisas do lado de cá. Mas ele disse, se você buscar em primeiro isso, aquilo vem a reboque. Porque quando elas são complementos e não concorrentes, substitutos, elas estão no lugar certo. Mas nós precisamos dessa descoberta. Agora a pergunta a ser feita é, nós devemos esperar que essa concorrência com prazeres, não só os ilícitos, mesmo os lícitos, ela desapareça automaticamente? Ou será que ela deve ser eliminada intencionalmente? Porque se desaparecesse automaticamente, por que é que não acontece com a maioria de nós? A verdade é que nós vamos deixar entrar ano, sair ano, e nós vamos continuar esperando algo acontecer por si, que não acontece espontaneamente, automaticamente. Isso precisa ser intencional. Romanos capítulo 8, diz no verso 5, eu vou ler do 5 ao 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, a palavra cogitar é pensam, é pensar, é sentir, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Depois de usar o termo inclinação, Paulo usa um outro sinônimo, porque o pendor da carne, pender é inclinar, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes, nós estávamos presos à velha natureza, que predomina e prevalece pela carne. Recebemos em Cristo, por meio do novo nascimento, uma nova natureza. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos decidir para onde nos inclinamos. Porque diz que quem inclina para cá, cogita, pensa e sente do que é do lado de cá. Mas quem inclina, pende para cá, cogita, pensa e sente do que é do lado de cá. E como determinamos esse tipo de inclinação? Quando apenas nos entregamos à busca do que no nível natural preenche a nossa alma, a gente está assim, panturrando de um leite condensado, que nos rouba a capacidade de perceber o valor do que está do lado de cá. É aí que eu e você precisamos nos questionar. E aqui eu pego o gancho que deixei no início para terminar. Diante desse princípio, qual o poder da abstinência? A abstinência intencional tem sido parte da história do cristianismo desde os primórdios. No entanto, começou a se extinguir em tempos recentes. Naquilo que eu temo ser, talvez uma das gerações da história da humanidade que mais buscam e valorizam o prazer, a alegria, a distração, o entretenimento.
E a coisa está nos levando para cada vez mais longe do lugar profundo que poderíamos ter em Deus. Então a pergunta é, qual o poder da abstinência? E aqui eu não me refiro apenas ao jejum. A palavra jejuar no grego, no Novo Testamento, nestil, é a combinação de ne, um prefixo de negação, com estil, que é comida. Então, em essência, o jejum é não comer. Mas a Bíblia fala de outros tipos de abstinência, que eu gosto de dizer, deveriam ser complementares e não substitutos do primeiro. Números 30 é a lei a respeito dos votos, e as pessoas poderiam fazer um voto a Deus, com o qual elas iam afligir a alma, ou seja, pegar alguma coisa que gostavam muito, que era importante, e deixar de lado. Para quê? Porque servir a Deus é sofrer? Não. Porque pausas em deleites inferiores podem te ajudar a resgatar a percepção de deleites superiores. Isso não significa sofrer, porque quando você vem para o lado de cá, você tem uma alegria muito maior, e além de ter uma maior do que aquela sempre vem a reboque dessa, mas essa nunca vai a reboque da outra. Então você vai entender porque é que Paulo, em 1 Coríntios 7, onde ele advoga nos primeiros versículos, que vamos deixar claro o que a Bíblia ensina, porque hoje em dia a gente tem que colocar os pingos nos is. Para o casal casado cristão, o momento de intimidade é para deleite, não é para mera reprodução. Paulo fala de uma frequência que não é para reprodução de filhos. É para deleite, é para prazer. Ou seja, essa área da vida do casal cristão tem que estar em avivamento, de acordo com a Bíblia. Mas só existe uma justificativa para uma pausa nesse nível de deleite lícito. Em 1 Coríntios 7, 5, Paulo diz assim, não vos priveis um ao outro, a não ser, aí vem a única exceção, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração. Pastor, o senhor está querendo dizer que o casal que está no avivamento da vida íntima não pode orar? Não. É que aqui eles estão num nível. E dedicar é quando você vai mergulhar muito mais fundo, diferente do normal do dia a dia. E diz, e para mergulhar mais profundo na percepção dos deleites superiores, é melhor desintoxicar desse tipo de açúcar. Porque aí você começa a perceber melhor as doçuras do lado de cá. A Bíblia não está falando de um estado permanente, está falando de pausas que nos conectam à verdadeira fonte, sem nos impedir de usufruir daquilo. Porém, dentro da norma, aprecie com moderação. E não de quem é escravo do prazer. Quem está entendendo? Outro dia alguém me perguntou, pastor, qual o propósito do jejum? Eu falei, o jejum tem um propósito primário e múltiplos propósitos secundários. Todos os secundários divergem entre si, mas convergem no final, que é o primário. Qual o primário? Daniel 9,3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum. Propósito primário, buscar a Deus. Mas durante muito tempo as pessoas achavam, enquanto boa parte da igreja não jejuava, um pequeno segmento jejuava, acreditavam que o jejum era só para situações emergenciais. Se o problema está sério, se as situações são extremas, as medidas também são extremas. E é verdade que na Bíblia você vai encontrar gente jejuando em situações de aflição? Sim, segundo Crônicas 20, 3 e 4, nós vemos Josafá mobilizando um povo que não podia vencer a guerra a jejuar, e eles viram Deus agir. Em Esdras, no capítulo 8, 21 a 23, nós vemos o grande sacerdote reformador levando o povo a jejuar por proteção de Deus, que foi alcançado. No Salmo 35, 5, nós vemos Davi jejuando em situação de enfermidades. Em Daniel, no capítulo 9, verso 3, ele intercedendo por uma nação que está distante de Deus e precisa de restauração. Mas o jejum não aparece só nessas situações de circunstâncias graves emergenciais. Ele entra em situações que são puramente espirituais. Então tinham pessoas que jejuavam para arrependimento. Aliás, todos os eventos dos dias onde, na tipologia do Antigo Testamento, os sacrifícios estão relacionados à redenção, eram dias de jejum. O jejum está muito conectado com a ideia de arrependimento. E pessoas jejuaram para se arrepender. Mas na Bíblia você também vê gente jejuando por consagração. Qual a diferença? Os dois estão buscando a Deus. A diferença é que o primeiro está buscando a Deus para se consertar de um pecado já cometido. Ele quer a restauração de um pecado que já aconteceu. O que está se consagrando, ele está se antecipando para não passar pelo que o primeiro passou. Ele está buscando a Deus para nem pecar. Os dois têm a ver com vencer o pecado.
Os dois são buscar a Deus para vencer o pecado, mas são diferentes entre si. Mas tudo converge no propósito primário, que é buscar a Deus. Agora, você já parou para pensar que o jejum pode surgir numa busca direta pelo propósito primário, sem precisar de nenhum secundário? Que nós simplesmente podemos jejuar porque queremos mais dele, porque queremos modificar a carne, a sensibilidade, essa dimensão de prazeres e resgatar esse paladar espiritual que percebe as doçuras. No Novo Testamento nós temos pelo menos duas ênfases claras a isso. Lucas 2,37 fala de Ana, que adorava a Deus noite e dia, com jejuns e oração. Adorava com jejuns. Ela não está pedindo nada. Ela não está com nenhum problema. Ela simplesmente diz, eu quero uma conexão mais profunda. Eu preciso quebrar a concorrência. Atos capítulo 13, falando da igreja de Antioquia, a primeira igreja de gentios convertidos. Falando da liderança reunida, a Bíblia diz assim, Atos 13, 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Outras palavras diz, ministrando ao Senhor e jejuando. Ninguém está jejuando porque está desesperado por um problema, apenas porque eles querem estar com o Senhor. Agora, seja no caso de Ana ou desse, é nesse nível de comunhão e relacionamento que a percepção profética explode. Ana é chamada de profetisa. Esses homens no dia em que estão jejuando e buscando ao Senhor, a Bíblia diz, então disse o Espírito Santo, preste atenção, é no lugar onde desenvolvemos comunhão que um relacionamento intenso começa a ser estabelecido. E tem muita gente dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus, mas está tão abafado com leite condensado de prazeres que não consegue entrar nesse lugar de percepção. E nós precisamos resgatar essas disciplinas espirituais. Elas não se limitam ao jejum. O jejum nunca se pratica isoladamente, sempre em conjunto com outras disciplinas espirituais. Mas a verdade é que ao tomar uma intenção de diminuir a importância e a força daquilo que concorre com Deus, intencionalmente, para resgatarmos a sensibilidade para com Ele, vai nos ajudar a perceber melhor esses deleites. Para encerrar, quero citar uma frase de Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Antes de orarmos, eu quero que a gente conclua simplificando o plano e o propósito de Deus. Quando Deus cria, estabelece o primeiro casal lá no jardim, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo santo dia ele ia visitar os dois. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele diz, vocês podem festar à vontade, mas não existe alegria sem que eu seja parte da vida de vocês continuamente. Em Atos 17, num sermão pregado em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos dias do apóstolo Paulo. Talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta pessoa por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos básicos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para esse povo sedento de resposta. Paulo diz em Atos 17, 26, de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Ali entra no verso 27 com indicativo de propósito. Para quê? Para que buscassem a Deus. Eu e você fomos criados para buscá-lo. Porque Deus é carente e precisa disso? Não. 2 versículos antes, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, ele é absoluto e completo. A necessidade não é dele, é nossa. O preenchimento não é para ele, é para nós. Aí o homem peca e quebra essa comunhão. Aí Deus vem e pergunta o que para Adão? A pergunta de Deus para Adão depois do pecado não é, o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para ele é, aonde você está? Qual a diferença de uma pergunta e outra? É que na segunda, imagino Deus falando assim, o problema não é o que você fez, é para onde o que você fez te levou. Para longe de mim, cara. E qual é o grito de Deus? Eu quero você de volta. Mas aí nós achamos que Cristo veio só para perdoar pecados e livrar a gente da condenação do inferno, sem resgatar a comunhão com Deus. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você consegue imaginar o Deus eterno, infinito, altíssimo, criador e sustentador de todas as coisas, dizendo,
Eu quero ser íntimo seu. Eu quero te confidenciar coisas que eu não falei para mais ninguém. Isso é muito mais do que só o profético. Antes de destruir Sodoma, Deus diz: ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Está dizendo: você é meu amigo, vou ter segredo com ele não. E quando nós começamos a entrar nesse lugar, há uma dimensão de prazer e realização inigualável. E não estou aqui para negar que aquilo seja parte do combo. Mas quando aquilo perde a importância e vira só efeito colateral, prazeres complementares, está tudo ótimo. Quando vira concorrência, vai dar ruim. Você sabia que dá para ganhar de 2 a 3 mil reais por mês divulgando vídeos da Palavra de Deus nas redes sociais? E o melhor, sem aparecer, usando somente o celular e trabalhando apenas 1 hora por dia. Quer saber como isso funciona na prática? Então, clique no link que está fixado no primeiro comentário.